Mas esse ano aqui na igreja você já deve ter percebido que a gente tem falado sobre maturidade. Esse é o nosso tema anual, porque como igreja nós queremos amadurecer. E se tem algo que eu tenho percebido, é que a gente percebe que está amadurecendo quando a gente olha para trás e percebe que fazíamos coisas que eram absurdas, achando que a gente era muito sábio ou muito inteligente. Acontece isso principalmente quando a gente olha para a adolescência ou até mesmo para a infância. E sabe qual era a coisa absurda que eu olho para trás? Hoje eu percebo que não fazia sentido nenhum. O fato de que muitas vezes eu fingia para o meu pai e para minha mãe que eu tinha tomado banho. Quando eu era criança, tinha duas coisas que eu odiava: comer couve-flor e tomar banho. Meu irmão, era uma luta em casa para me fazer entrar debaixo do chuveiro. E sabe o que eu fiz? Eu me tornei um especialista em fingir que eu tinha que tomar banho. Mas nas primeiras vezes eu falei. Eu nunca esqueço a primeira vez, Bira, que eu fingi tomar um banho. Eu lembro que eu cheguei no banheiro, fechei o box ali, abri o chuveiro e fiquei lá, passando o tempo dentro do banheiro. Saí com o cabelo todo seco. A hora que a mamãe me viu, ela me deu uma olhada de cima para baixo e falou: "O que é esse cabelo seco aí?" Eu falei: "Vixe, não deu certo. Tive que tomar banho." Na segunda vez eu me aprimorei. Eu fui um pouco mais esperto. Sabe o que eu fiz? Liguei o chuveiro, fechei o box, fui para a pia, molhei o cabelo e saí todo pimpão depois de uns 10 minutos. Só que quando a minha mãe entrou no banheiro, ela viu que a minha toalha de banho estava seca. Que o pano que estava no chão estava seco também. Falou: "O que o senhor está pensando que é? Volta lá tomar banho." E eu fui lá. E dessa vez eu fui começando a ficar melhor ainda. Porque eu ligava o chuveiro, fechava o box, molhava a toalha do pano de chão, ficava lá 10 minutos fazendo nada e saía. E por muitas vezes eu me livrei do banho. Mas hoje eu olho para trás e eu percebo que absurdo. Dava muito mais trabalho fingir que eu tinha tomado banho do que tomar banho de verdade. Não fazia sentido nenhum. E sabe o que eu tenho percebido? É que muitas vezes na nossa vida com Deus, dá muito mais trabalho fingir do que de fato se tornar. Muitas vezes a gente não finge para Deus que tomamos banho, porque espero que os irmãos aqui tomem, principalmente nesse momento de calor. Mas muitas vezes a gente finge para Deus que estamos nos tornando alguém. A gente finge para Deus que estamos transformando os nossos corações, as nossas intenções, a nossa vontade, sem perceber que muitas vezes fingir dá muito mais trabalho do que se tornar. O que eu tenho percebido é que nós, como sociedade, como humanidade no geral, a gente tem se esforçado muito para parecer. E a gente tem se esforçado muito pouco para se tornar. E quando a gente só busca parecer algo, isso revela a nossa imaturidade. Mas quando a gente busca se tornar como Jesus, é aí que a gente se torna maduro. Eu lembro que quando eu comecei a ler a Bíblia, o Velho Testamento, sozinho por mim mesmo, pela primeira vez, eu achava um absurdo Deus ter escolhido algumas pessoas como Davi. Eles cometiam muitos pecados, eles tinham muitas falhas, eles erravam demais. Eu lembro que uma vez eu estava no meu quarto, lendo 2 Samuel, eu olhei para Deus e falei assim: "Deus, por que você escolheu esses caras aí? Tudo uns caras que não fazem as coisas certas, que são desobedientes, que parece que não estão fazendo aquilo que o Senhor pediu para eles fazerem, estão sempre errando, sempre falhando." E naquele dia eu senti Deus me dando um puxão de orelha, porque Ele disse o seguinte para mim: "Olha, meu filho, eu prefiro homens que confessam as suas mentiras do que homens que vivem uma vida de mentiras." Aqueles homens, eles eram escolhidos por Deus, não porque eles eram perfeitos, que no fundo ninguém é, inclusive eu e você. Eles eram escolhidos por Deus porque eles tinham vulnerabilidade. Eles estavam dispostos a confessar os seus pecados. Eles estavam dispostos a expor as suas fraquezas para Deus. Eles estavam dispostos a melhorar. Eles não buscavam somente parecer. Eles buscavam se tornar. Por isso que eu tenho percebido é que maturidade não tem nada a ver com perfeição. Maturidade, sim, tem a ver com vulnerabilidade, onde nós expomos os nossos problemas para o Senhor e buscamos a ajuda dEle, para que então possamos melhorar. É justamente sobre isso que eu quero conversar com você nessa manhã. Por isso, se você puder e quiser, abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo de número 3, nós vamos ler do verso de número 7 ao verso de número 18. Segunda Coríntios,
capítulo de número 3, verso de número 7 ao verso de número 18. Eu vou ler a palavra na tradução NVI e eu espero que os irmãos consigam acompanhar essa leitura junto comigo, onde a palavra do Senhor diz assim para nós: o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. E se os que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. E todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos e baixe a sua cabeça para que possamos buscar o Senhor. Senhor Jesus, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Mas em especial nesse dia queremos te agradecer pela sua presença, pois o Senhor está aqui nesse lugar. Por isso o nosso pedido nesse momento é para que o Senhor venha quebrantar os nossos corações, para que possamos nos tornar vulneráveis e para que o Senhor possa fazer uma poderosa obra através de nós. Fala conosco através da sua palavra. É isso que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu gosto muito da segunda carta de Paulo aos Coríntios. E o que alguns historiadores vão dizer é de que essa carta foi escrita por Paulo, e principalmente esse trecho dessa carta, porque Paulo estava preocupado com a comunidade de Corinto, porque alguns falsos profetas estavam criando um grande nome naquela região, mas principalmente naquela comunidade. As pessoas começaram a pôr esperança nesses falsos profetas, porque eles pregavam muito bem. Eles realizavam sinais e maravilhas, eles eram pessoas carismáticas, eles faziam as coisas muito, mas muito bem. Mas, de certa forma, atraíam a glória para eles. E esqueciam de glorificar o nome do Senhor. O que Paulo percebia, olhando para esses falsos profetas, é que eles estavam negando a simplicidade do Espírito. E que aqueles falsos profetas estavam usando os irmãos de Corinto para que o ministério deles ficasse cada vez maior. O que a gente pode perceber, lendo a segunda carta de Paulo aos Coríntios, é de que aqueles homens, eles buscavam ser perfeitos. Eles buscavam ser os melhores. Eles buscavam ter a melhor pregação. Eles buscavam ser o melhor que eles poderiam ser, mas eles não buscavam ser como Jesus. Eles não eram vulneráveis. Eles não reconheciam as suas imperfeições e por isso não amadureciam. E por isso o corpo de Deus, o corpo de Cristo naquela comunidade também deixou de amadurecer. Por isso hoje eu quero falar para você 3 lições, para que a gente não caia no pecado dos falsos profetas, mas que a gente permaneça sendo vulnerável, para que o Senhor permaneça fazendo uma poderosa obra através de nós. A primeira lição que eu queria trazer para você nessa manhã é a seguinte: Deus não quer produtividade, mas obediência. Naquele tempo ali na comunidade de Corinto, o que a gente pode perceber é que todos aqueles falsos profetas, eles queriam ser grandes líderes. Eles queriam marcar o nome da história. Eles queriam ser como Moisés. É justamente por querer ser como Moisés que eles tentavam atrair a glória para eles. Então eles nem buscavam obedecer ao Senhor. Eles tentavam fazer as coisas que trariam mais glória para o ministério deles. E sabe o que eles não percebiam? Eles não percebiam que, querendo ser como Moisés, eles estavam fazendo completamente o oposto do que Moisés fazia. Porque o segredo de Moisés não era glorificar a si mesmo. Ele não era um grande pregador, ele não tinha tanta eloquência, ele não era totalmente carismático. Mas sabe por que Deus usava ele?
porque ele buscava em todo o tempo obedecer ao Pai e assim glorificando a Deus. Quando a gente busca ser muito produtivo, ter muito resultado, e quando a gente fica só atrás da produtividade, a gente acaba glorificando a nós mesmos. Mas quando nós obedecemos a Deus, nós glorificamos a Ele. E no final das contas, Deus não quer a nossa produtividade. O que Deus quer é a nossa obediência. E a gente pode perceber isso muito claramente na vida de Saul. Eu acho a história de Saul muito edificante. Ela me edifica muito e me ajuda a não cometer os mesmos erros. Saul, ele foi o primeiro rei de Israel. E chegou um momento em que Saul estava vencendo quase todas as batalhas. Até que chegou o momento dele enfrentar um exército que era muito poderoso, o exército dos Amalequitas. Por isso, naquele momento, ele decidiu consultar o Senhor para saber se ele realmente devia enfrentar aquele poderoso exército. E o Senhor aprovou e disse que ele derrotaria aquele exército inimigo. Mas o Senhor também pediu para que ele fizesse uma coisa, para que no final da guerra ele eliminasse tudo. Ele destruísse todo mundo, todas as pessoas, todos os bois e todas as coisas. Sabe o que aconteceu, meus irmãos? Quando ele derrotou os Amalequitas com a glória do Senhor, ao invés de obedecer, ele buscou ser produtivo. Ele resguardou a vida do rei dos Amalequitas e ele também guardou alguns bois, porque ele estava, segundo ele, querendo oferecer um sacrifício ao Senhor. Mas sabe o que aconteceu? Deus olhou para aquela desobediência, que parecia ser uma desobediência para tentar ser mais produtivo, e disse que ele não se agradava do coração de Saul. E por isso ele não seria mais o rei de Israel. Deus diz para Samuel, profeta de Deus, que ele tinha se arrependido de ter colocado um homem como Saul no trono de Israel. E aí, naquele momento, o que a gente pode perceber é que Saul, ele perdeu tudo. A vida dele nunca mais foi a mesma. Porque por um momento ele buscou ser produtivo e esqueceu de obedecer a Deus. Isso tem algo que eu acho muito bonito, é algo que o Senhor Deus fala para Saul depois disso tudo. Porque o que o Senhor Deus fala para ele é de que ele prefere muito mais obediência do que sacrifício. Saul se perdeu porque ele estava buscando ser o melhor que ele poderia ser. Saul se perdeu porque ele estava buscando por ele mesmo ter as melhores estratégias. Saul se perdeu porque ele estava buscando ser produtivo, sendo que tudo que Deus tinha pedido para ele foi obedecer. Será que muitas vezes não é por causa dessas coisas que nós estamos nos perdendo? A gente está tentando ser produtivo demais nas nossas carreiras, a gente está tentando ser produtivo demais nos nossos ministérios, a gente está tentando ser produtivo demais com as nossas famílias, e a gente está tentando tanto ser produtivo que a gente se esquece de Deus. E aí a hora que a gente vê, a nossa vida desmoronou. Tudo porque a gente está buscando ser o melhor que a gente pode ser sem Ele. Mas, meu irmão, algo que eu quero que fique registrado no seu coração nessa manhã é que Deus não nos chamou para sermos bem-sucedidos. Deus nos chamou para sermos fiéis. Porque a fidelidade a Ele e a fidelidade à palavra dEle que nos tornam pessoas que vivem verdadeiramente o sucesso. Quando a gente fica só buscando alegria na produtividade, nós nos afastamos do amor de Deus. E quando a gente menos espera, a gente está tentando pescar e não pega nada. E ao invés de tentar transformar os nossos corações, a gente vai lá e põe a culpa em Deus. Uma passagem que eu gosto muito, está lá em João, no capítulo de número 21. Naquele momento, Jesus ele já tinha morrido, ressuscitado e já tinha sido elevado aos céus, mas ele continuava aparecendo para os seus discípulos. O problema é que os discípulos, pelo que a gente pode perceber, eles não estavam muito afim de permanecerem obedecendo a Jesus. Porque Jesus tem que voltar várias vezes. Em Atos a gente percebe que Jesus tem que passar mais um tempo com eles para completar o discipulado. Mas antes disso, o que a gente pode perceber é que alguns dos discípulos voltaram a fazer o que eles faziam antes de chegar a Jesus. E um desses discípulos era Pedro, porque Pedro ele voltou a pescar. E lá em João 21, diz que Pedro estava a noite toda tentando pescar e não pegava nada. O que a gente pode perceber é que Pedro estava lançando a rede do lado da produtividade e não estava pegando nada. E por isso ficou frustrado. Até que ele ouviu uma voz chamando Pedro. E ele olhou e aquele homem era Jesus, mas ele não conseguia reconhecer. Naquele momento Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro,
lança aí as redes para o outro lado. Pedro, naquele momento, decidiu obedecer. Já estava perdido, não tinha o que fazer. Quando ele lançou as redes para o outro lado, ele pescou muitos, mas muitos peixes. E quando ele viu os frutos da obediência, ele simplesmente se lançou na água e foi atrás de Jesus, porque ele conseguiu perceber a bondade de Deus, não pelo que ele era capaz de fazer, mas sim pelo simples fato de ter obedecido ao Senhor. O que eu aprendo com essa história, meus irmãos, é de que no final das contas, não é sobre ser bom, não é sobre ter tudo, não é sobre ter altas capacidades, mas sim sobre entender que é a graça de Deus que nos sustenta e de que é a graça de Deus que nos mostra o caminho, apesar da nossa insuficiência. Tem muita gente que está tentando amadurecer sendo produtivo, mas sabe quando a gente verdadeiramente amadurece? Quando a gente reconhece que não sabe nada e busca simplesmente obedecer a Deus. Porque no final das contas, na nossa vida com o Senhor, no nosso relacionamento com Deus, o relacionamento com Ele é muito mais importante do que os resultados que nós podemos ter. Isso nos leva à segunda lição que eu queria compartilhar com você nessa manhã sobre esse texto de 2 Coríntios. Deus não deseja um véu bem costurado, mas um coração quebrantado. Provavelmente, enquanto a gente estava lendo o texto que a gente leu, você estava pensando, mas o que tem a ver Moisés? Por que Paulo colocou Moisés na história? E quando a gente estuda a Bíblia, a gente pode perceber lá no capítulo 34 de Êxodo, de que Moisés, logo depois dele ter ficado ali no Monte Sinai por um bom tempo, e ter trazido ali para o povo as tábuas da aliança, ele desceu, mesmo sem perceber, com o rosto brilhando. E quando ele desceu com o rosto brilhando, ele começou a assustar as pessoas, porque as pessoas olhavam para ele de uma forma diferente, mas ao mesmo tempo as pessoas conseguiam perceber de que aquela era a glória de Deus. Mas aquilo incomodou tanto Moisés e o povo que ele teve que cobrir o seu rosto. E ele cobriu o seu rosto com um véu muito bem costuradinho. E o que a palavra nos diz é de que ele só descobria, só tirava esse véu quando ele ia falar com o Senhor. O problema é que ele não ficava com o rosto brilhando o tempo todo, porque aquele brilho ia se desvanecendo. E o que Paulo diz diante dessa história é de que a mente deles se fechou. De que todas as vezes que o povo de Deus ouvia falar sobre o Senhor, eles esperavam um sinal maravilhoso, mas o Espírito age na simplicidade. E era isso que estava acontecendo com a comunidade de Corinto. Eles estavam esperando um novo Moisés, uma nova pessoa com o rosto brilhando. Mas o que Paulo estava querendo dizer para eles é de que o Espírito estava dentro deles. Eles não precisavam esperar a glória se manifestar em outra pessoa, ou um culto, ou em um encontro. Eles poderiam vivenciar da glória de Deus, porque o Espírito estava dentro deles. O que eu entendo com isso é de que no final das contas não é sobre você ser a pessoa com o rosto brilhando. Não é sobre você ter uma experiência maravilhosa com Deus para você mesmo. Mas é sobre contemplar o brilho que não está no rosto do outro, que não está no rosto do pastor, que não está no rosto do líder de célula, mas está no rosto do Senhor Jesus. E quando você contempla esse brilho e tem um encontro com o Senhor na simplicidade, você começa a entender a real glória. E qual é o ministério do Espírito? A glória de Deus sendo formada em nós. Irmãos, era lindo ver Moisés com o rosto brilhando, porque a glória ali naquele momento, ela poderia ser vista pelas pessoas, aquilo ficava claro. Mas a glória, agora, meus irmãos, a glória, além de ser vista, pode ser vivida por cada um de nós. É por isso que mais do que ficar buscando parecer, ficar se importando com a forma como o outro está vendo a sua vida, você precisa entender que o mais importante não é olhar para o outro e nem olhar para o espelho. O mais importante é sempre olhar para Deus, para que você seja transformado para a honra e para a glória do nome dEle. No final das contas, meus irmãos, o importante não é como os outros nos veem. O importante de verdade é como Deus nos vê.
Ali no mês de abril, bem no início, a gente fez um acampamento para os juniores. E a gente estava questionando a Deus qual deveria ser o tema desse acampamento. E teve um dia que eu estava lendo um texto e Deus falou de uma forma bem clara comigo de que o tema deveria ser consumidos. Sabe por quê? Porque alguns pais estavam falando conosco, até mesmo alguns juniores estavam falando conosco sobre como é difícil controlar aquilo que os filhos veem online. E eles têm percebido que muitas vezes aquilo que eles consomem está consumindo eles por dentro. Por isso muitos deles estão sofrendo com ansiedade, estão sofrendo com outras questões, porque têm consumido conteúdos que não são bons. E o que a gente queria que eles entendessem nesse acampamento é que ao invés de sermos consumidos pelas coisas que nós vemos, nós devemos ser consumidos pela glória de Deus. Mas nós sabíamos que ali tinha muita gente que tinha problemas, que estavam com dificuldades e que precisavam melhorar em relação àquilo que estavam assistindo. Então teve um momento que a gente separou lá meninos e meninas. E o preletor ele deu a oportunidade de a gente confessar alguns pecados. E como a gente sabia as dificuldades que alguns estavam tendo, a gente esperava que todo mundo ali ia confessar e falar alguma coisa. Eu fiquei com os meninos. E sabe o que me surpreendeu? O silêncio. Ninguém falou nada. Todo mundo parecia perfeito demais. Todo mundo parecia muito bom. Mas sabe o que foi pior? Perceber que aqueles que a gente sabia que estavam enfrentando dificuldades eram aqueles que falavam as frases mais bonitas. Citavam versículos bíblicos, diziam que não tinham nenhum problema. Sabe por quê? Porque eles estão aprendendo a parecer, ao invés de realmente se tornar. Mas na vida com Deus não é assim. Quando acabou aquele momento, o preletor olhou para mim e ele disse: Juninho, a gente tem que ficar muito de olho. Sabe por quê? Porque eles sabem exatamente ser o que a gente espera deles. Eles sabem realmente se parecer exatamente com quem a gente espera que eles sejam. Mas isso não significa que eles estão sendo verdadeiramente transformados. Eu lembro que naquele momento eu comecei a falar: nossa, verdade, mas o que eu tenho que fazer? Foi nesse momento que eu olhei para esse texto. Eu não preciso fazer nada. O que a gente precisa fazer como corpo é cada vez mais contemplarmos a glória de Deus. Porque quando nós somos consumidos por Ele, a glória do Senhor nos transforma e nos faz melhores, para nós mesmos e para aqueles que estão ao nosso redor. Mas a pergunta que fica para você nessa manhã é: será que você não tem sido como os juniores? Será que você não sabe exatamente o que Deus espera de você? Mas ao mesmo tempo, você está só fingindo, ao invés de realmente se tornar? A pergunta que eu faço para você nessa manhã é a seguinte: quem nós estamos fingindo ser para Deus? Deus não quer sacrifícios artificiais. Ele quer o sacrifício da obediência. Porque Deus, Ele não quer máscaras. Deus não quer maquiagem. Deus não quer alguém que parece ser muito bonitinho. O que Deus realmente deseja é um coração totalmente quebrantado na presença dEle. E é justamente por isso que Deus usava pessoas como Davi. Porque Davi errava. Ele era falho. Mas em nenhum momento ele pôs uma máscara. Davi cometeu pecados horríveis, mas em nenhum momento ele tentava maquiar o pecado e deixar ele menor. Davi errou muito, mas ele nunca errou em uma coisa: ele sempre teve o coração quebrantado diante do Senhor. E por isso que ele era o homem segundo o coração de Deus. E sabe o que eu acho mais interessante? É que no momento em que Davi estava no auge, vivendo uma vida de santidade, vivendo uma vida de comunhão com Deus, o povo de Israel indo bem, ele se tornando um grande líder, se tornando talvez o rei mais bem-sucedido ali aos olhos de Deus, no comando de Israel, Davi ele começa a ter um desejo no coração dele. Davi ele começa a ter o desejo de construir um templo para o Senhor. E sabe o que é engraçado? Eu imagino o povo olhando para aquilo e ficando feliz, porque era Davi, o rei, o homem segundo o coração de Deus, a pessoa que estava no auge. Mas sabe o que aconteceu quando Davi expôs esse desejo para o Senhor? Ele disse assim: não, Davi, não vai ser você que vai construir um templo para mim, porque as suas mãos estão sujas de sangue. Acho isso bem interessante, né? Porque aos olhos humanos, ele era a pessoa perfeita para construir esse templo. Mas no final das contas, não era o que Deus queria. Porque Deus não quer que a gente construa edifícios. Deus prefere muito mais um coração quebrantado. Mas Davi queria tanto, mas tanto construir aquele templo, que Deus disse assim: então Davi,
separa aí os materiais, que os seus descendentes vão ser aqueles que vão construir o templo do Senhor. E sabe o que aconteceu? O filho de Davi construiu. E o filho de Davi fez um templo lindo, maravilhoso, que com certeza, se fosse hoje em dia, as pessoas estavam tirando selfie e postando no Instagram. Mas sabe o que aconteceu? Apesar de ele ter feito uma bela de uma construção, o filho de Davi não tinha o coração quebrantado. E sabe o que aconteceu com ele e com o povo de Deus? Pereceram. Porque buscaram construir algo muito bonito, mas não reformaram o seu coração. O que eu tenho percebido, irmãos, é de que no final das contas, não é sobre a gente ficar tentando construir algo para Deus. Não é sobre a gente tentar com os nossos próprios braços fazer algo do Senhor. É sobre se tornar alguém como Jesus, com o coração quebrantado, com o coração que deseja o Senhor. Nos dias de hoje, muitas pessoas estão tentando costurar muito bem o véu para esconder as suas falhas. Mas o que Deus realmente deseja é de um coração quebrantado para nos tornarmos como o Senhor. Mas para nos tornarmos como o Senhor, isso só acontece através do Espírito. Isso nos leva à terceira lição que eu queria compartilhar com você a partir desse texto de 2 Coríntios. A maturidade, ela não acontece por aquilo que nós podemos fazer. A maturidade acontece pela ação do Espírito. Um dos textos que eu acho mais bonito é o versículo de número 18. Eu acho esse versículo maravilhoso, muito bonito. Basicamente, o que esse versículo diz para nós é de que quando nós contemplamos a glória do Senhor, nós somos transformados pelo Espírito. O que esse texto está querendo dizer para nós é de que no final das contas, a nossa tarefa, o que nós temos que fazer é simplesmente contemplar a glória de Deus. Esperar que Ele faça, entender que é Ele que opera todas as coisas e entender que é sempre Ele que vai fazer tudo. Eu acredito que o que a gente mais precisa entender é de que nós precisamos única e exclusivamente depender de Deus. Mas como é difícil? Como é difícil fazer isso? Porque muitas e muitas vezes a gente sente que é autossuficiente. E uma vez eu ouvi uma história que falou bastante ao meu coração. Ela é um pouco engraçada, mas traduz exatamente muitas vezes aquilo que a gente faz no nosso relacionamento com Deus. Tinham dois irmãos que eles eram de origem muito carente, muito humilde. E eles tinham um desejo muito grande de comprar um PlayStation. Mas eles não conheciam os pais deles, eles moravam com a avó. E a avó não tinha condições de comprar um PlayStation novo para eles. Por isso, eles estavam desesperados. Eles queriam de tudo que é jeito conseguir alcançar aquilo que eles esperavam. Cumprir o objetivo de jogar o PlayStation. Mas sabe o que acabou acontecendo? Eles perceberam que convencer a avó não ia dar certo. E que ela não tinha dinheiro mesmo. Então, assistindo alguns desenhos animados, eles se inspiraram e começaram a tentar vender coisas na rua deles. Eles venderam limonada, eles venderam pão de forma, eles venderam misto quente, eles venderam um monte de coisas. E depois de umas 3 semanas de trabalho árduo, eles juntaram lá tudo que eles tinham e eles perceberam que eles não tinham nem 20% do que eles precisavam para o PlayStation. Então eles estavam todos animados, que eles pensaram assim, meu Deus, para comprar o PlayStation a gente vai ter que trabalhar uns 4, 5 meses. No final das contas já vai ter lançado outro. E aí a gente não vai nem conseguir usar direito esse videogame que a gente tanto quer. Então o irmão mais velho olhou para o mais novo e falou, ó, já que a gente não tem dinheiro, o que resta a gente fazer é orar. Então naquele momento, o irmão mais velho pegou assim a mão do irmão mais novo e fez uma oração. Senhor Deus, por favor, me dá um PlayStation. A gente está querendo, a gente quer muito, isso vai fazer muito bem para nós. E naquele momento ele foi lá, deu uma cutucada no irmão mais novo e falou, ora aí também, a oração de 2 é mais forte que o coração de 1. Mas o que surpreendeu o irmão mais velho é que o irmão mais novo ele não orou de forma normal. Ele não orou com um tom de voz baixo. Ele começou a orar muito alto. Ele disse assim, Senhor Deus, por favor, ó Pai, me dá um PlayStation. Se o Senhor me der esse videogame, eu vou ser a criança mais feliz desse mundo. Eu vou ficar muito feliz. Eu vou ficar muito, mas muito, eu vou me sentir muito abençoado. Por favor, Pai, me dá esse PlayStation. Naquele momento, o irmão mais velho olhou para o irmão mais novo e disse assim, ei, por que você está gritando desse jeito? Deus não é surdo. E sabe o que o irmão mais novo respondeu para o mais velho? Deus não é surdo, mas a avó que está do quarto do lado, ela é.
No final das contas, eles estavam orando a Deus, esperando que a avó deles respondesse a oração. Mas será que muitas vezes não é assim que a gente age com o Senhor? A gente ora alto, jejua, mas no fundo, a gente está fazendo aquela reserva de emergência. A gente está guardando aquele dinheiro, a gente está tentando fazer as coisas do nosso jeito. Tudo porque ao invés de dependermos de Deus, nós achamos que somos melhores que Ele. Muitas vezes oramos a Deus, mas no fundo não dependemos do Senhor. Enquanto não dependemos de Deus, a glória dele não vai se manifestar nas nossas vidas. Mas ao mesmo tempo, quando nós dependemos de Deus, parece que as fortalezas caem. Elas vão caindo. A gente vai vencendo as nossas lutas. A gente vai se tornando melhor para nós mesmos. E a hora que a gente vê, a gente está se tornando cada vez mais parecido com Jesus. E a gente entende que no final das contas é tudo um processo. Basta a gente depender. Se tem uma história que mostra muito bem para nós o quanto nós devemos depender de Deus, é o momento em que o povo de Israel consegue destruir o pessoal ali do povo de Jericó. Eu acho muito interessante essa passagem, porque a cidade de Jericó tinha muralhas fortificadas. Era uma muralha muito, muito forte. Então, quando eles souberam que os israelitas estavam vindo atacar eles decidiram se fechar. Eles falaram, vamos ficar aqui, porque eles não vão conseguir destruir essa muralha. Deus é muito forte, o Deus deles é muito poderoso, mas essa muralha eles não vão conseguir destruir. Olhando, então, o povo de Israel chegou assim, avistou aquela muralha e disse, nossa, realmente, vamos ter que depender de Deus. E aí o líder Josué foi orar a Deus e Deus deu uma estratégia assim, mirabolante. Por 7 dias, eles iam dar uma volta ali, em volta da muralha de Jericó. E no 7º dia, no final dessa uma volta, eles iam soprar a corneta e tocar a trombeta e dar um grito de vitória muito forte e aquelas muralhas iam cair. Meu irmão, eu imagino Josué apresentando o PowerPoint para o povo de Israel, sabe? Pessoal, essa vai ser a nossa tática de ataque. 7 dias, 7 voltas, grita e berra. Eu imagino o povo, meu Deus, olha quem Deus foi escolher, justo Josué. Mas naquele momento, aquele povo, ao invés de ficar pensando em qualquer outra coisa, decidiu depender do Senhor. Eles foram lá, 7 dias, 7 voltas, e na 7ª volta, quando eles sopraram a trombeta e deram um grito de vitória, as muralhas caíram, para a honra e glória do nome do Senhor. Eu acho isso lindo, porque eu imagino o povo de Jericó, olhando para aquele povo maluco, dando volta e gritando, eles nunca vão nos vencer. Mas eles não entendiam de que naquele povo tinham pessoas que dependiam totalmente de Deus. E por dependerem totalmente de Deus, Deus fez. Por isso eu pergunto para você, com quem que você se parece mais? Com o povo de Jericó ou com o povo de Israel? Você está tentando construir as suas próprias muralhas para que então, quando as coisas ruins aconteçam, você permaneça indestrutível? Ou você está buscando depender de Deus, fazendo com que as muralhas que precisam ser derrubadas dentro de você realmente sejam, para que então o Espírito possa se manifestar na sua vida? Às vezes na nossa vida, a gente está dando muitas e muitas voltas e não está chegando a lugar nenhum. Tudo porque estamos dependendo de nós mesmos, mas não estamos dependendo de Deus. E muitas vezes na nossa vida com Deus, parece que a gente está dando volta, parece que a gente não sai daquele lugar. Quem não tem aquele testemunho de oração, que está orando pela mesma coisa e parece que a coisa não acontece? Quem não tem aquele testemunho que ora, mas parece que não sente a presença de Deus? Lê a Bíblia, mas parece que não encontra resposta. Às vezes, na nossa vida com o Senhor, parece que a gente está caminhando em círculos. Sabe por quê? Porque quando a gente está caminhando em círculos, a gente não depende de Deus. Mas quando a gente depende do Senhor, a gente faz as mesmas coisas, as mesmas estratégias. Ora, jejua, busca, mas como estamos dependendo com o Senhor, Ele faz. E a nossa vida deixa de ser um círculo eterno e passa a ser uma espiral, onde apesar das dificuldades, nós estamos melhorando, subindo cada vez mais e nos tornando cada vez mais parecidos com Jesus. Nós precisamos ser dependentes do Senhor para que Ele venha realizar uma poderosa obra em nós. Porque no fim das contas, meus irmãos, o que a gente precisa não é construir uma forte muralha. O que a gente precisa mesmo é de vulnerabilidade na presença
de Deus. Porque quando a gente abre o nosso coração para Ele, Ele faz, Ele fala, Ele nos usa. Eu lembro, há uns 2 anos atrás, eu lembro que eu tinha acabado de ser ordenado pastor. E aí é estranho, porque quando ser ordenado pastor, a Pri sabe como é. As pessoas elas começam a te ver como alguém que tem que agora suprir as necessidades e as demandas que elas têm. E para mim, no início, não foi fácil, sendo sincero com vocês, sendo vulnerável. Eu lembro que uma vez me chamaram para pregar no acampamento, e eu estava cansado, assim, mas num nível, mas muito cansado. E penso, uma pessoa que está cansada, ficar 5 dias junto com um monte de adolescente, era teste para cardíaco, meus amigos. Mas o que aconteceu comigo é de que eu cheguei lá e eu percebi de que, apesar de eu estar ministrando, era eu que precisava ser ministrado. Por isso eu falo, Deus, fala aí comigo o que eu preciso ouvir para que eu possa transmitir com esses irmãos. E foi uma benção, foi muito bom. E durante o acampamento, tinha um menino que ele ficava isolado lá, ele não conversava com ninguém, ele não falava com ninguém. E aí eu comecei a ter contato com aquele menino. Eu almoçava com ele, eu conversava com ele. Eu lembro que no último dia, estava aquela choradeira, eu fiz uma oração por ele. E ele ficou muito agradecido, ele ficou muito feliz. Ele falou, pastor, obrigado, porque nesse dia eu sinto que o Espírito Santo mudou a minha vida. Eu fiquei tão feliz, mas eu confesso que eu fui para um cantinho lá sozinho, bem escuro, eu falei, Deus, tudo bem, eu ministrei, mas eu ainda preciso ser ministrado. Fala comigo, usa alguém para falar ao meu coração. E tinha um monte de pastor naquele lugar. Eu achava que algum pastor ia vir comigo orar e que tudo ia ser resolvido. Mas sabe de quem eu recebi a oração? Daquele menino. E foi a oração mais bonita que eu ouvi na vida, porque ele, totalmente dependendo do Espírito do Senhor, colocou a mão sobre mim e disse o seguinte, pastor, eu não sei orar, eu nunca orei na minha vida, mas sabe qual vai ser a minha oração nesse momento? Eu quero pedir para Deus, para que Deus te dê muitas ovelhas, para que você possa cuidar delas, assim como você cuidou de mim. Naquele momento, por eu ter aberto meu coração, demonstrado vulnerabilidade, Deus usou alguém que era muito mais vulnerável do que eu, para falar exatamente aquilo que eu precisava ouvir. Eu não precisava ser o melhor pastor, eu não precisava ser o melhor líder, eu não precisava ser o melhor gestor. Eu só precisava permanecer com o coração vulnerável e quebrantado diante de Deus. Por isso, sabe o que eu tenho pensado ultimamente, irmãos? Que chegou a hora da gente remover o véu. Chegou a hora da gente parar de passar maquiagem e expor mesmo o que nós somos para Deus. Chegou a hora da gente tirar as nossas máscaras e falar, Senhor, é assim, eu preciso da sua ajuda. Porque maturidade não tem a ver com se esconder. Esconde é coisa de criança. Maturidade tem a ver com ter um coração vulnerável e revelar o que realmente é para o Senhor. Sabe como muitas pessoas lidam com o pecado? Elas lidam com o pecado como se fosse esse papel dobrado. Elas têm um pecado grande e elas começam a tentar diminuir esse pecado. E elas deixam ele nesse tamanho bem pequenininho. Mas no fundo, apesar de ocupar menos espaço, ele continua lá. Apesar de ocupar menos espaço, tem hora que ele aflora e ele volta a ser aquilo que ele era antes. E a hora que a gente vê, a gente está com um problemão da nossa vida. Porque ao invés de tentar superar os pecados, os nossos problemas em Jesus, a gente tentou deixar eles menores. Mas pecado não é para ser vencido por uma atitude que nós temos. Pecado é vencido, sabe como? Quando ao invés de tentar esconder, a gente rasga o nosso coração diante do Senhor. E quando a gente rasga o nosso coração diante do Senhor e se quebranta diante dele, o pecado não fica escondido. O pecado é revelado, lançado para fora, e a gente se torna novo em Cristo Jesus. É por isso que chegou a hora de parar de esconder. Chegou a hora de parar de fugir do Evangelho. Chegou a hora de entender que nós somos e sempre seremos pecadores e que só melhoramos quando dependemos totalmente de Deus. Nessa manhã, eu não quero fazer nenhum apelo, mas eu queria que todos aqui que estão nesse lugar fechassem seu olho, fechassem os seus olhos e baixassem a sua cabeça nesse momento. Talvez hoje você tenha percebido coisas no seu coração que você tem escondido, que você tem tentado deixar no cantinho, mas tem te perturbado. Eu vou citar alguns pecados aqui e eu não quero que você se assuste. Mas muitas pessoas têm sofrido com a pornografia. Se esse é o seu caso, revela isso para Deus agora. Muitas pessoas aqui nesse lugar têm sofrido com a maledicência, com a fofoca.
Se você tem percebido que você tem pecado com a sua língua, fala isso para Deus. Fala: Pai, eu não quero mais ser maledicente. Muitas pessoas têm pecado porque ao invés de serem instrumento de paz, elas têm buscado contenda. Ao invés de tentar ajustar, aparar as arestas, ela tem tentado tornar a briga ainda maior. Se esse é o seu caso, confesse isso para Deus. Talvez hoje Deus tenha te perturbado porque você não tem sido um bom pai, uma boa mãe, uma boa esposa ou um bom marido. Se você tem sentido isso, pare de tentar esconder, pare de tentar maquiar, revela isso para Deus. Senhor Jesus, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor está aqui nesse lugar, Pai. Obrigado porque o Senhor tocou os nossos corações. Obrigado porque o Senhor revelou pecados que estavam escondidos e que agora foram revelados ao Senhor. Por isso o meu pedido, ó Pai, é para que o Senhor venha tocar cada coração. É para que o Senhor venha tocar cada vida. Nesse momento, nós queremos parar de esconder aquilo que nós somos. Nós queremos ser vulneráveis. Quando o Senhor morreu por nós, o véu se rasgou. Por isso o que nós queremos não é sermos perfeitos, para então tentarmos parecer que somos algo diante de Ti. Nós queremos, com todos os nossos pecados, com todas as nossas falhas, adentrarmos no Santo dos Santos, com ousadia e confiança, sabendo que o Senhor nos perdoa e que os nossos pecados são perdoados se confessarmos. Por isso, Pai, forme em nós uma cultura de vulnerabilidade. Não uma cultura onde nós parecemos ser coisas que não somos, mas uma cultura onde temos o nosso coração vulnerável no Senhor e nos tornamos cada vez mais parecidos, como o Senhor é. Fala conosco, Pai. Transforma as nossas vidas. Recebe essa confissão como um desejo de melhorar. Nós queremos ser transformados para a honra e glória do Seu nome. É isso que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode ficar de pé no seu lugar nesse momento. Como é bom, como é bom. Essa mensagem não é para você se sentir culpado não, hein? Vocês entenderam? É para que vocês entendam que não importa qual é o seu erro. Se você estiver com um coração vulnerável diante do Senhor, Ele é fiel para transformar a sua vida através da glória dEle. Amém? Recebam a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e que a consolação do Santo Espírito estejam com todos vocês, hoje e para todo sempre. Amém.